É errado ter dúvidas a respeito de Deus? O que você acha? Vamos entender essa questão, mas antes disso, se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o teu like aí e no fim, eu sei que você não vai sair desse conteúdo, com certeza Deus quer falar contigo nesse conteúdo de apologética cristã. No final, compartilha com amigos, em grupos, esse conteúdo. Olha só, é errado ter dúvidas a respeito de Deus? Vamos entender? O desejo de Deus é que creiamos nele. Deus quer que colocamos nossa fé nele e creiamos que ele visa o nosso melhor interesse. Então é errado ter dúvidas sobre o que Deus ordenou na Bíblia ou sobre como devemos viver a vida cristã? A fé do grande João Batista pareceu balançar quando ele foi preso e as coisas começaram a ficar estranhas. Ele mandou seus seguidores perguntarem a Jesus e foi o seguinte a pergunta: Tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Em Mateus 11, versículo 3. Mas não se engane, isso não é qualquer pergunta. É uma pergunta de uma pessoa que já teve uma experiência antes e deu testemunho da realidade da própria pessoa de Cristo. Olha só, lembre-se de que esse foi o homem que havia dito: Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Ele fala no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34. Contudo, após ter sido lançado na prisão, João Batista deve ter questionado por que Jesus não resgatara. A exemplo de muitos de nós, quando enfrentamos dificuldades, João Batista teve dúvidas, como qualquer um tem, em momentos difíceis, principalmente em experiências semelhantes como essa. Como assim, Paulo? Quando já tivemos outras experiências com a pessoa de Cristo, né, através da fé, e momentos pós essas experiências, outras experiências nos proporcionam experiência totalmente adversa da já tida com ele, que é o caso de João, que teve uma experiência boa e agora está tendo uma experiência difícil, né? Quando outros discípulos de Jesus questionaram quem de fato era ele, Jesus lhe respondeu: Crede em mim, que eu estou no Pai e ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, fala no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11. Jesus não ficou contrariado porque seus seguidores manifestaram algumas dúvidas ou pediram alguma prova. Ele apelou para as evidências a fim de estabelecer que era quem alegava ser. Deus deseja que nossa fé nele seja afirmada e aprofundada por nossas convicções. E ter algumas incertezas não é necessariamente errado. Da mesma forma que João Batista, às vezes carecemos de evidências suficientes para apoiar a nossa fé. Assim, buscar saber por que cremos no que cremos pode fortalecer nossa fé e de forma alguma é algo condenável. Muita de nossas dúvidas pode ser superada quando a nossa fé se torna mais inteligente com respeito às evidências porque cremos. Mas as evidências não estão limitadas a coisas como a ressurreição de Cristo, sua divindade, a confiabilidade das Escrituras e assim por diante. Existem também evidências a respeito do caráter e da natureza de Deus que apoiarão nossa fé e dissiparão nossas dúvidas. Certo homem procurou Jesus na esperança de que ele curasse seu filho. E o homem disse o seguinte, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 22 ao 24. Ele fala: Mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele fala em Marcos 9, versículo 22 a 24. Aquele homem tinha fé, mas queria a ajuda de Jesus para não duvidar de que o mestre curaria seu filho. Provavelmente, aquele pai tinha ouvido as histórias a respeito do mestre operador de milagres. Talvez ele conhecesse pessoalmente o cego que havia recuperado a visão por meio de Jesus. Talvez fosse vizinho de um dos milhares que foram alimentados com 5 pães e 2 peixes, abençoados por Jesus. Por isso, aquele homem, sem dúvida, acreditava que Jesus tinha poder para curar seu filho. Mas a grande questão era: Jesus se importará em curar meu filho? Essa era a questão. Às vezes nossas dúvidas elas giram em torno da nossa fé quanto à natureza e à compaixão de Deus. Ele se importa o suficiente comigo para curar meu filho?
Ele quer atender às minhas necessidades materiais? Ele me manterá seguro? É importante conhecer as evidências de seu coração atencioso para ajudar a remover nossas dúvidas. Certa vez Jesus estava tirando uma soneca no barco ao atravessar o mar da Galileia com seus discípulos. Aconteceu uma violenta tempestade e os discípulos pensaram que iriam naufragar. Por isso, acordaram Jesus. O mestre repreendeu o tempo ruim e interrompeu a tempestade. Então lhe perguntou: onde está a vossa fé? Em Lucas 8, versículo 25. Parece que a tempestade estava ocupando a mente e as emoções dos discípulos. Isso os impedia de entregar a situação a Jesus. É claro que Jesus queria que os discípulos crescem, que ele tinha o poder para acalmar a tempestade e se importava bastante para mantê-los a salvo. Jesus queria que eles tivessem fé nele. Jesus também, ele instruiu os seus discípulos a não se preocuparem com as necessidades por alimento e vestuário. Se Deus cuidava dos pássaros e das flores, quanto mais vós, homens de pouca fé. Está lá em Lucas 12, versículo 28. Novamente, Jesus queria que seus seguidores ficassem focados na natureza cuidadosa e supridora de Deus. Todavia, as preocupações e as inseguranças podiam facilmente causar-lhes dúvida. Elas podem causar dúvidas em nós também, como causou neles. Colocar nosso foco na natureza supridora e protetora de Deus permite-nos seguir a demonstração de Pedro, que ele fala o seguinte, em 1 Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. O futuro é desconhecido e a nossa vida é cheia de incerteza e insegurança. Embora esteja em nossa natureza questionar como as coisas ocorrerão, quando acrescentamos a nossa fé, o conhecimento e as evidências do cuidado, ou melhor, do cuidadoso coração de Deus, nossas dúvidas podem ser removidas imediatamente. Assim, embora possa não ser errado ter dúvidas a respeito de Deus, Ele quer removê-las para que possamos confiar nele independentemente das circunstâncias, quaisquer que sejam elas. Nosso próximo vídeo vai ser sobre o tema: quais são as provas de que Deus existe? Eu já te aguardo aqui no canal nesse próximo vídeo. Então, se ainda não é um inscrito, aproveita para se inscrever e não esquece de deixar o like. Até a próxima. Fica